Fala, meu querido, cheguei com mais uma questão aqui da prova da UERJ, né? E ela é uma das questões em que eu fiquei devendo para os alunos do terceiro ano aqui do São Vicente. Estamos falando sobre gravitação, né? E é uma questão que chamou minha atenção porque ela envolve um conceito, uma demonstração. Vou fazer essa demonstração aqui para vocês de como que o Kepler chegou nessa terceira lei, aqui, qual ele me disse que o período de rotação aí de um planeta, né, em cima da sua órbita, ela é proporcional ao raio da sua trajetória ao cubo. Então, existe uma relação aí que existe, e ele prova isso a partir da relação da força gravitacional. E aí, aqui a ideia que se tem, né, que eu preciso partir, isso é importante, uma condição, de que esse movimento de planetas eles descrevem órbitas circulares. Apesar de que a gente trabalhar com a ideia de órbitas elípticas, né, a relação para que a gente tenha é usada em que força gravitacional envolve um raio, e esse raio a partir de órbitas circulares. Mas eu queria te demonstrar, ele falou assim, ó, se fosse usado a equação que t quadrado é k vezes r ao cubo, uma constante vezes o raio ao cubo, era a partir da relação da força gravitacional. E de onde surge isso, né? Surge da ideia de que se o movimento é circular, a força resultante que rege esse planeta, então vamos fazer um desenho aqui, ó. Imaginar que a gente tenha o Sol aqui, né, no centro dessa órbita circular, e o planetinha, vamos pegar por exemplo o planeta Terra, ele fica orbitando aqui o Sol. Você viu que eu não consigo fazer ele perfeitamente, mas imagine que a Terra aqui fique orbitando o Sol num movimento circular, cujo o raio dele seja dado por uma distância, pela variável r aqui. Tá? E o período, que é o tempo que ele demora para dar uma volta, é usado como tempo t, né? A variável t. Bom, mas a única força que vai agir nesse movimento circular aqui, né, do planeta, é a força gravitacional. Então eu posso partir de que a força centrípeta, que é a resultante do movimento circular, é dada pela força gravitacional. Quando eu escrevo isso, eu posso dizer que a equação da força centrípeta mv² sobre r é igual à força gravitacional, Gzão vezes a massa do Sol vezes a massa do planeta sobre o r ao quadrado, que é essa distância que ele chamou aqui. Aqui ele nos chama, né, como rzinho, mas a ideia que se tem dessa relação aqui é o raio é a mesma desse rzinho aqui, então eu posso usar a mesma variável. Bom, o que dá para a gente entender? A massa do planeta é m e a massa do Sol é m maiúsculo. Então, a gente pode cortar esse mzinho aqui com mzinho e podemos também cortar esse r ao quadrado com esse r. Quando eu escrevo isso, eu posso definir que o meu v quadrado é dado por o gzão vezes a massa do Sol sobre o r. Só que tem uma lógica para se montar aqui, que no movimento circular a velocidade é 2πr sobre o período. Por que eu uso isso? Para chegar na variável r e t. Você está vendo que eu não tenho r aqui, mas não tenho t. Agora, quando eu escrevo que velocidade é 2πr sobre t, eu consigo fazer isso aqui ficar possível de ter todas as variáveis envolvidas, que é t e r. E você vai ver que isso vai aparecer aqui. Então, o que eu fiz aqui? Ó? No lugar desse v, eu substituo por 2πr sobre t elevado. Portanto, aqui o meu objetivo é deixar o t quadrado isolado, porque daí eu vou encontrar o k. Veja o que eu vou fazer. Ó. Quando eu levo todo mundo ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, π ao quadrado é π quadrado, e r ao quadrado é r ao quadrado. Dividido por, está elevando tudo ao quadrado, né? Então fica t ao quadrado. Isso é igual a g sobre mr. Ok, então veja que eu estou apenas substituindo as equações e elevei ao quadrado.
E aí eu vou deixar o t quadrado em evidência, ó. Vou colocar o t quadrado. É como se eu passasse o t quadrado para cá e o g sobre m para cá. O que vai sobrar para mim, ó? Embaixo aqui, no meu denominador, o que a gente vai ter, ó? Eu vou colocar o meu g sobre m. É como se eu pegasse esse termo, t quadrado, e colocasse ele para cima e o g sobre m passasse aqui para baixo. É uma multiplicação em cruz, né? E eu passar o r para cá, né? Para cima, a parte de cima. Isso vai ficar 4 vezes π quadrado vezes r ao cubo. O que eu descubro, então, aqui fazendo? Que o valor do meu k é esse daqui. Por que eu posso dizer que isso aqui é constante, né? Uma, porque o valor de 4π ao quadrado são valores constantes. Π é um valor constante. G é uma constante também, é uma constante de gravitação universal. E a massa do Sol também não muda, né? Então, eu posso dizer que tudo isso daqui é igual ao meu K. Agora, o que ele propõe para a gente e o exercício nos faz, né? Ele fala assim, olha, considere que agora não é mais essa relação G emão eminho sobre R quadrado, e sim que é G emão eminho sobre Rn. Então, no lugar do R quadrado, eu vou substituir por Rn. E aí vai ficar, vamos colocar aqui na segunda condição, né? Segunda condição que nós temos desse exercício. Na segunda condição, que é a condição perguntada para a gente, né? Eu vou usar o seguinte, eu vou falar que o meu força centrípeta, que é mv quadrado sobre r, aqui, ela vai ser igual a g eminho sobre r elevado a n. Cuidado com isso, tá? Porque aí você não vai poder cortar esse r com esse r, né? Então não dá para a gente simplificar. Mas eu posso cortar as massas, que dá para a gente fazer aqui, ó, corta a massa. E aí eu vou usar o mesmo processo, né? Vou falar aqui o v quadrado aqui, para mim, ele vai ser igual a g emão vezes r, eu passei esse r para cá, dividido por r elevado a n. Ok. Só que no lugar do v quadrado, eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz. Eu já vou colocar aqui direto, tá? Eu vou pular um passo aqui para não é necessário colocar. Já vou colocar aqui esse v quadrado aqui, é 4π quadrado vezes r ao quadrado, dividido por t ao quadrado. Isso tudo é igual a g emão vezes r sobre n. Pronto. Ao fazer isso, você vai perceber que eu vou conseguir encontrar aqui uma solução para novamente isolar t quadrado. Ó. Isolando t quadrado aqui, passando ele para cima e passando g mr dividindo, eu vou ter o seguinte, ó, 4π quadrado vezes r ao quadrado vezes r elevado a n dividido por GMR. Pronto. Quando eu faço isso, o que dá para a gente fazer? A gente pode cortar o quadrado com esse R, que são dois R's, né? E olha o que vai sobrar então para mim, né? Vai sobrar aqui quando a gente for isolar o K, né? A gente pode falar que esse T, aqui, isolando o 4π quadrado GM, que é o K, ele vai ficar como que esse valor, eu vou colocar um igual aqui, 4π ao quadrado sobre gm, eu meio que separo eles aqui para aparecer a constante k, e esse r com r quadrado virou o primeiro, então sobrou quem aqui? R vezes r elevado a n, ou seja, se você mantém a base e soma os expoentes, é n mais 1. Logo, esse valor aqui que a gente tem, que é o valor de k, né? Isso daqui é o valor de k. Portanto, esse período vai ser k vezes r elevado a n mais 1, que é a sugestão, né, que ele está perguntando. Se, nesse caso, o segundo membro da equação seria k vezes r elevado a n mais 1. E aí a gente chega nessa alternativa C aqui. Ó. Veja que é um processo bem... Até que simples, não é muito difícil, mas tem uma matemática que você tem que tomar um cuidado para não errar nenhuma simplificação, nenhum esquema
a mais, tá bom? Questões de gravitações não são muito comuns de a gente fazer por aqui, mas eu acho que é importante você saber as 3 leis de Kepler, né? Estude aí se você está fazendo esse vestibular, aí se você não é o meu aluno, ou até o aluno do liceu que está estudando aqui pela gente. Essa questão, ela nos mostra como se chega na constante K, né? A partir da consideração de que se trata de órbitas circulares. E aí essa ideia a gente monta para você sem problemas, tá bom? Então, a equação que chega, que é t quadrado, é k vezes r elevado a n mais 1. Tá? Mais uma questão aí, agora é uma questão da UERJ sobre gravitação.